onde eles estão presentes, identificando no cotidiano da vida da gente. O hidrocarboneto é essencial, presente no petróleo e nos compostos em geral. Das funções oxigenadas, tem grandes variâncias, estando eles presentes em várias substâncias. O álcool tem o sufixo ol, estando em combustíveis como o famoso etanol. Os fenóis na aspirina estão, esse importante analgésico para dores e inflamação. Ligados a dois radicais, têm oxigênio como componente, são os éteres usados, são como solventes. Os carboidratos do dia a dia têm aldeído ou cetonas, fornecendo energia para correr uma maratona. Dos ácidos carboxílicos, tem-se o ácido acético, o vinagre natural ou também o sintético. Os ésteres dão cheiro a produtos, flavorizantes artificiais para balas e bolachas, usá-los é essenciais. Compostos nitrogenados têm o nitrogênio em sua formação. Aminas e amidas de grandes importância são: a amina estimulante está contida na cafeína, está ainda em nosso corpo, compondo a proteína. Amidas podem ser aplicadas medicamentos em agricultura, melhorando a vida humana com grande desempenho. Que são um conjunto de funções em que tem apenas o carbono e o hidrogênio em sua estrutura, e o grupo funcional é apenas carbono e hidrogênio, e a nomenclatura de terminação é o ol. E aqui, como a gente pode observar na cadeia, tem apenas carbono e hidrogênio em sua constituição. E ele vai ser importante porque vai ser, além de possuir sua importância como grupo funcional, ele também vai derivar todos os outros grupos funcionais. Então, ele é o esqueleto para os outros grupos funcionais. Então, tem-se os alcanos ou parafinos, que são aqueles hidrocarbonetos em que possuem apenas ligações simples. Os alcenos ou alquenos ou olefinas possuem ligações, possuem uma ligação dupla, então aqui representado pelo intermediário em. Alcinos ou alquinas possuem uma ligação tripla, então aqui identificado pelo intermediário in. E aqui, alcadienos têm duas ligações duplas e podem ter também os hidrocarbonetos cíclicos, que são aqueles que apresentam uma cadeia fechada. Então, é representado pelo prefixo ciclo antes da terminação e da terminação da quantidade de carbonos presentes, da quantidade das ligações, do tipo de ligação e do sufixo que determina a função, aqui o sufixo O, que é um hidrocarboneto. E tens também as funções oxigenadas, em que tem o oxigênio fazendo parte do seu grupo funcional. Então, tem-se os álcools, que são compostos que apresentam o grupo de hidroxila, que é o oxigênio e o hidrogênio em sua estrutura, em que o grupo funcional é o OH, que é a hidroxila, e tem a nomenclatura de terminação, o ol. Então, aqui como exemplo, tem o etanol, que é muito utilizado como combustível. Então, aqui tem a quantidade de carbonos presentes, que possuem apenas ligações simples, e o ol, que é a nomenclatura de terminação do grupo funcional. Então, aqui a gente pode observar que tem uma hidroxila ligado a essa cadeia aqui, ligada a esse tricarboneto, tem esse OH, que é o grupo funcional, então aqui é um álcool. Os fenóis são bastante semelhantes. Tem-se também a hidroxila, só que a hidroxila está ligada diretamente com o anel aromático, com o anel benzênico. Então, o grupo funcional é uma hidroxila, OH, ligada com o anel aromático. Então, na nomenclatura, pode ter como um prefixo fenol ou hidroxi antes do nome que define, antes da terminação para aquela estrutura. Os éteres,
eles possuem um oxigênio ligado a outros dois radicais. Então, ele está no meio da cadeia. Então, o grupo funcional é um oxigênio que está ligado a outros dois intermediários. Como o oxigênio só faz duas ligações, então aqui a gente tem o oxigênio faz as suas duas ligações com grupos carbônicos, com radicais carbônicos. E na nomenclatura, então, tem-se primeiramente o menor radical, então a gente conta a parte do que está mais próximo do grupo funcional. Então, aqui, como tem apenas um carbono, então, met, aí depois oxi, que é representando, que é o intermediário que identifica que o grupo funcional, que é um éter. Então, o nome do hidrocarboneto, que é correspondente ao maior radical. Então, metoxipropano. Então, assim, trata-se de um éter. Então, o éter é o grupo funcional, um oxigênio ligado a outros dois radicais carbônicos. Cetona é bem semelhante com o aldeído, então tem-se a diferença do cetona para o aldeído, os dois têm um grupo carbonila. Só que para a cetona, esse grupo carbonila, ele está localizado no meio da cadeia. Então, ele está ligado a outros dois radicais carbônicos. Então, aqui tem um carbono que está ligado, mais outros dois carbonos. Já para o aldeído, eu tenho a carbonila, que é o carbono fazendo a ligação dupla com o oxigênio, só que está é a primeira ligação do carbono. Então, está na extremidade da estrutura, está na extremidade da molécula. Então, da primeira ligação tem-se a carbonila. Então, trata-se de um aldeído. Tem-se os ácidos carboxílicos, que possuem o grupo carboxila, que possui carbonila mais uma hidroxila. Então, aqui, carbonila, o carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, mais hidroxila, que tem apenas o OH. Na sua nomenclatura, tem-se o ácido, mais o nome propriamente da estrutura, que é a terminação, e depois o óico. Então, aqui como exemplo, tem-se o ácido propanoico. Ésteres, eles são originados a partir da substituição da hidroxila de um ácido por um radical orgânico e podem ser produzidos pela esterificação de um ácido carboxílico com álcool, em que no grupo funcional tem-se o carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio, a carbonila, e fazendo outra ligação com o oxigênio que está no meio da cadeia que está ligado a outro carbono. Então, ele acontece aqui no meio da cadeia, tá? A gente observa aqui o carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio e fazendo uma ligação simples com outro oxigênio que está ligado a outro carbono, que está no meio da cadeia. E a nomenclatura de terminação é o ato. Na nomenclatura tem a terminação, o nome da estrutura, depois o átomo e depois o nome do radical carbônico. As aminas são as bases orgânicas, que são os grupos funcionais nitrogenados, em que tem o nitrogênio como grupo funcional. Então, das aminas são bases orgânicas obtidas a partir da substituição de um ou mais hidrogênios da amônia por radicais orgânicos. Então, no grupo funcional tem-se o NH2, para as aminas primárias, que está fazendo apenas uma ligação simples com o carbono, ou NH, que são as aminas secundárias fazendo uma ligação dupla com o carbono, ou N, são as aminas terciárias, fazendo uma ligação tripla com o carbono. E a nomenclatura de terminação tem-se a amina, como as proteínas, as cafeínas, então são identificados através dessa nomenclatura de terminação. E também das funções orgânicas que são nitrogenadas, tem-se as amidas, que são compostos orgânicos que são derivados de ácidos carboxílicos, em que faz-se a substituição da hidroxila pelo grupamento amina. Então, aqui tem-se o carbono, a carbonila, fazendo uma ligação dupla com o oxigênio e fazendo uma ligação simples com o grupo amina aqui, com o NH2. Então, aqui tem-se e a nomenclatura de terminação é a amida.